Então, quando um espírito, ele perde a oportunidade de reencarnação dele numa situação assim, ou muito pequenininho, ou ainda no ventre da mãe, ele aproveita o tempo que ele ficou ali. Porque houve uma preparação antes, ou às vezes não, no caso dos suicidas, não há uma preparação antes, é uma coisa mais rápida para que ele possa reagir. Então, de qualquer forma, é para ele uma provação ou uma expiação. Imaginemos um espírito extremamente comprometido com a vida, que vê a encarnação dele cortada aos 6 meses de gravidez. Olha que frustração para ele, né? Mas isso é uma lição para ele, é para ele aprender alguma coisa, a valorizar melhor a vida que em outras vidas ele não valorizou. Então ele teve a chance de iniciar, mas não teve a chance de alcançar o objetivo que seria viver, né? Construir uma nova história no mundo. E ele pode em outra vida não ter dado valor a que ele teve. Então para tudo existe uma razão e uma lição. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser, tem uma lição a ser aprendida ali e tem um aproveitamento do tempo para aquelas almas que, ao nosso julgamento, não tem nada, né? Não foram nem tiveram chance, mas tem. Aquele períodozinho que está ali. Olha, às vezes, só o susto que uma alma leva, sabendo que ela vai reencarnar em determinada família para resgatar um passado delituoso, é o bastante para ela. Às vezes ela nem chega a fazer o processo de iniciar o processo de reencarnação. É o susto que ela leva só de saber que ela tem que reencarnar ali, que é para ela uma aprovação. Aquilo ali já balança as estruturas dela, já faz ela rever valores e tudo. Então ela pode ser até poupada de uma encarnação naquela família que realmente não vai ser fácil para ela. Então só o susto que ela leva já ajuda. Como a gente também, né? A gente não aprende no susto, a gente não precisa passar pela desgraça. Só uma ameaça da desgraça já nos faz recuar, né? E repensar os nossos valores. E a vida na dimensão dos espíritos, ela não é diferente dessa, não. É a mesma coisa, né? E o corpo físico é uma cópia do outro. Isso é cópia grosseira. Não é o outro que é cópia desse, não. Esse mundo aqui é cópia do outro. Esse mundo material que nós temos é uma cópia do mundo que existe na dimensão espiritual. Isso aqui é cópia grosseira, feito da matéria grosseira. Mas é tudo feito do fluido cósmico universal modificado. Nas suas nas variedades todas de quintessenciação, né? de pureza, mais ou menos. A Terra é bastante pesada ainda, oferece corpos bem pesados. Mais alguém quer perguntar? Ou eu sigo aqui? Vamos ver. Se no Evangelho... Evangelho o quê? Consta. Se no Evangelho consta que no amor a Deus e ao próximo encerra toda a lei e os profetas, o que buscar mais para se saber sobre religião? É isso, né? Olha só, todas as religiões, o objetivo delas é ensinar o amor. Nós já até contamos aqui a historinha daquele jovenzinho que queria ler a Bíblia, mas ele queria que o mestre resumisse alguma coisa para ele, para que ele pensasse se valia a pena ou não ler. É muito grossa, né? muito grossa a Bíblia. E ele então foi falar com o mestre, que o mestre o convencesse a isso, que dissesse a ele, desse um resuminho daquilo ali, para ver se interessava a ele ler a Bíblia. E se ele podia fazer isso bem rápido. Ele falou, muito mais rápido do que você pode imaginar. Aí ele falou assim, o tempo que você leva para se sustentar num pé só, eu resumo a Bíblia para você. Aí ele se posicionou, o mestre virou para ele e falou, ama. Só isso. Ele falou, mas mestre, ele falou, é só isso. Toda a Bíblia, todos os ensinamentos, tudo que está ali é para te ensinar a amar. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então é isso, a gente precisa de muita coisa. Né? Para algumas pessoas basta uma palavra para ele entender.
a gente precisa de uma biblioteca inteira para poder entender aquilo que muitos entendem numa palavra. Então depende da evolução de cada um, né? Mas a Bíblia ela é para nos ensinar essa questão. Então não temos mais nada para aprender com religião nenhuma, se o nosso sentimento de religiosidade já alcançou o nível do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não precisamos mais de religião. Como muita gente aqui na Terra, nesse plano de provação e expiação, não precisa de religião. Não é? Nós precisamos desses ensinamentos, desses estudos, dessa leitura. Agora, quantas almas estão por aí que têm essa virtude de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem terem que estudar como a gente estuda, né? Então não precisam de religião. O que importa é o sentimento de religiosidade, que quer dizer de ligação com o Criador. Isso que realmente importa. Muitos já têm esse sentimento, outros precisam das coisas escritas. Como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, quem lê na consciência não precisa de uma religião. Só que a gente não lê, né? Aí a gente precisa de uma palavra escrita para a gente estar toda hora lendo aquilo ali, né? De preferência botar até na frente de um lugar que a gente olha bastante, um texto que a gente precise muito dele para a gente poder ficar lendo aquilo ali para aprender. Fala, Elvira. Ela veio fazer a união da ciência com a religião e explicar. Quando Moisés mandou os mandamentos, ele disse o que não era para fazer, né? Tanto que veio no imperativo negativo. Não era para fazer, só falou que não era para fazer. Não pode matar, não pode roubar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o povo precisava de mais, né? Tanto que a lei dele foi, apesar dos 10 mandamentos, que foi a lei áurea de Deus, a lei dele, em cima desses mandamentos que ele trouxe, teve que ser o quê? Olho por olho e dente por dente. Porque só sofrendo na carne que as pessoas paravam de fazer o mal. Então os 10 mandamentos não resolveu muito o problema, porque só dizia o que não era para fazer. Quantas vezes a gente fala para um filho o que não é para fazer, ele vai lá e faz mais ainda aquilo, né? Então a gente precisa de algo mais, né? Aí veio Jesus depois dizer o que era para fazer. Aí já trouxe a lei dele, né? Resumindo aqueles 10 em 2, que seria o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então dizendo o que deveríamos fazer, amar a Deus e ao próximo. Mas também não resolveu muito, porque a gente gosta de explicações. Por que eu tenho que amar meu inimigo? Por que eu tenho que amar aquela criatura que fica puxando meu tapete, que me prejudica o tempo todo, que quer me ver morta? Por que eu tenho que amar uma pessoa dessa? Né? Então os porquês são importantes para que a gente possa ter atitudes voluntárias e não impostas, né? Como veio a imposição dos 10 mandamentos e até a imposição de Jesus depois, que nós tínhamos que amar o próximo. Então veio o Espiritismo nos dizer por quê. Por que eu tenho que amar o meu inimigo? Por que eu não posso roubar? Por que eu não posso matar? Por que eu tenho que amar a Deus e amar o próximo como eu me amo? O Espiritismo veio elucidar isso aí. Então veio trazer a resposta para a terceira pergunta, que é o porquê. O que eu não devo saber, eu já sabia. O que eu não devo fazer, eu já sabia. O que devo fazer, também já sei. Agora, por que eu não devo fazer isso e por que eu devo fazer aquilo? Né? Então, veio o Espiritismo completar. Então, a doutrina dos Espíritos é o terceiro plano de Deus para nós. Aí vem o outro, mas quanta prepotência. Olha, ela não tem propriedade dessa lei.
ela não criou essa lei. Ela não se diz dona de verdade nenhuma. A doutrina espírita revela a lei de Deus. Ela veio no tempo predito por Jesus, que disse: eu vou e lhes mandarei o Consolador prometido, que estará eternamente convosco. Ora, o que pode estar eternamente com alguém? Bens materiais não ficam, né? O que pode estar eternamente conosco é o conhecimento. É o conhecimento. Conhecereis a verdade, Jesus falou, e a verdade vos libertará. Que verdade? A minha? Não. A de alguém? Também não. A da religião tal? A da religião tal? Também não. É a verdade do universo. Então o Espiritismo, ele não veio revelar verdades dele, verdades próprias. O que ele veio revelar já tinha sido ensinado, ele só veio trazer uma conotação diferente, ele veio filtrar todos aqueles ensinamentos que estavam aí no mundo desde os livros védicos há mais de 7.000 anos, né? Já estavam. A lei do karma, logo no período pós-védico, ela foi ensinada. A lei do karma, que é a lei de causa e efeito. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela só veio dar um filtro nisso tudo. Ela veio filtrar as verdades do universo daquelas crendices e das superstições. A Índia, por exemplo, ela sabe em muita coisa na sua filosofia, mas tem castas. Diz que jamais um espírito pode reencarnar numa casta inferior. Isso é preconceito. Isso é preconceito, isso aí é crendice, é superstição, é um monte de coisa junto. Quer dizer, o Espiritismo veio fazer essa filtragem, veio mostrar, veio descortinar as leis universais, as leis de Deus. Então ele não criou nada. Então não há prepotência em dizer que é o terceiro plano de Deus para nós, porque essas leis não são do Espiritismo, são de Deus. São leis que estão na natureza e qualquer um que observar vai encontrar essas leis ali. Tanto que quando Kardec fez a pergunta se o Espiritismo se tornará uma crença comum, eles dizem que sim. Aí fala, mais uma prepotência dos espíritas. Não disse ali que todos seriam espíritas. Disse que ele se tornaria uma crença comum. Agora, o católico pode ter uma abertura e conceber e entender aquilo que foi ensinado desde o início. Na escola de Alexandria, por Orígenes, que era Clemente de Alexandria, que era a reencarnação. Está lá para qualquer um que quiser pesquisar isso. A reencarnação foi considerada herética depois da falcatrua de Constantino. Então, ele que fez isso. O Papa não tinha culpa nenhuma, a igreja não teve culpa disso. Foi uma falcatrua feita por ele. Né? Ele que instituiu um sínodo que nem era o concílio, era um sínodo regional. Perdeu por 3-2. Quer dizer, e nem era a reencarnação, era a pré-existência da alma. Porque se não tiver pré, né, não tem reencarnação. Porque se a alma não existe antes, não vai reencarnar. Então, desde todos os tempos, que as coisas e as leis sempre foram feitas pelas conveniências próprias dos poderes instituídos na época, né? Então, isso aí é algo que o Espiritismo se tornará uma crença comum, que com a observação, todos vão incorporar essas ideias. Mas não é porque sejam ideias espíritas, não tem nenhuma ideia espírita aqui. É ideia da natureza, das leis de Deus, que o Espiritismo apenas descortina e vai ensinando. Por isso é que o católico continuará sendo católico, incorporando essas ideias que não são do Espiritismo, que são da natureza. Né? Os evangélicos, os budistas que já incorporam, mas ainda com algumas coisas, né, precisando de um pouco de filtro ainda em determinadas interpretações sobre a reencarnação. A reencarnação era conhecida dos egípcios.
né? Ela era conhecida dos egípcios, tanto que eles que trouxeram a ideia da metempsicose, que se uma alma desobedecesse à lei de Deus, reencarnaria em corpos de animais. Mas por que isso? Porque eles vieram de um plano, porque não acompanharam aqueles primeiros, né? Não os egípcios de hoje, porque isso aí, o Egito já se incorporou à ideia de provação e expiação da terra, mas no início, eles trouxeram para a terra, a civilização antiga, conhecimentos que a terra não tinha, não é? Eles trouxeram a ciência e uma filosofia que a terra não conhecia, porque eles não eram realmente daqui. Eles estavam vindo para cá para auxiliar no desenvolvimento intelectual da terra, porque moralidade eles também não tinham muito. Escravizaram os hebreus, né? Isso já mostrava que eles não tinham toda a moralidade necessária para acompanhar o planeta deles. E com isso, o que aconteceu? No início, eles reencarnaram em corpos muito embrutecidos. Eles não eram aqueles... as primeiras encarnações deles aqui não eram aqueles corpos lindos que eles tinham, não. Que eles eram lindos, mas não era aquilo ali. Foi depois, ó, de muitas encarnações. E eles guardando aquela ideia. Porque eles se mumificavam, né? Mumificavam seus mortos. Ainda faziam os empregados morrerem também, para ficar sepultado lá, porque quando eles retornassem à vida, eles teriam os empregados de volta, eles teriam toda a riqueza deles de volta, era tudo sepultado com eles. Então era uma ideia distorcida da reencarnação. Eles acreditavam que eles voltariam à vida, mas de uma ideia retorcida, de uma ideia totalmente esquisita, que eles iam reviver naquele próprio corpo que eles tinham, com os próprios empregados, até os animais de estimação eram mortos e eram sepultados com eles. Né? Então a gente vê que em todos os tempos nós tivemos esses ensinamentos, nós tivemos essa ideia da reencarnação, da lei de causa e efeito, só que chegou um ponto que houve a necessidade disso tudo ser mostrado sem simbologia, sem alegoria. Eu acho que aqui, não sei se é a 627 do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Que o Espiritismo veio e não tem mais véu, não tem mais nada, veio tirar realmente o véu, né? Veio tirar os preconceitos das pessoas e todos entenderem que a vida na Terra é um estágio de evolução em que as almas vão se aperfeiçoando na medida que vão trabalhando para isso, vão acumulando dívidas ou não, né? Que nós só levamos dessa Terra aquilo que realmente importa, que é o nosso conhecimento, as nossas atitudes, a nossa reputação que a gente leva e deixa. Né? Então o Espiritismo vem ensinar isso. Veio trazer esse esclarecimento e a ciência confirma. Então, o que ele fez? Ele procurou unir essa filosofia que mostrava por que eu tenho que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, veio mostrar como fazer isso com a ciência, explicando esses fenômenos todos, mas veio trazer também esse pontinho aí que seja, né, de religiosidade com as leis morais. Então ela uniu, é a única religião, ela não é tida como religião porque ela não é uma religião instituída, não tem dono, não tem líder, né? Nós não temos líder de espiritismo, como a igreja tem, né? Como o protestantismo tem o padre, né? Tem o pastor, nós não temos isso. Nós nos reunimos para estudar uma doutrina que reúne 3 aspectos: a filosofia, a ciência e a religião. E até hoje, tudo que foi falado na doutrina espírita não foi contradito pela ciência, não foi. Pelo contrário, tem coisas na Gênese que agora que a ciência está descobrindo. Quando a ciência descobriu a antimatéria, o Espiritismo já tinha falado na antimatéria, que são os neutrinos,
né, que são lançados pela quebra de hidrogênio do Sol. Isso aí já estava na Gênesis muito antes dessa antimatéria ser descoberta. Então, é isso que o Espiritismo prega, aquela fé raciocinada que não teme a razão em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, nós não temos na codificação toda a verdade do universo. Isso aí não tem. Mas tem toda a verdade que nós já somos capazes de entender e de conhecer. Então, o que tem aqui não foi ainda contradito pela ciência. Em nenhum ponto foi. Né? Claro que a ciência vai caminhar, vai descobrir coisas que nem tem na codificação, mas o que tem não foi realmente contradito. A gente, inclusive, encontrou, lendo e estudando, uma referência, como eu já falei aqui, ao buraco negro, que a sua descoberta não é tão antiga assim. É mais nova que o Espiritismo. Né? Eles suspeitavam de centros de atração, mas a descoberta mesmo como que funciona esse buraco negro, que nem a luz escapa, está escrito na Gênese, na eterna sucessão dos mundos, que os mundos nascem, depois eles se tornam centros de atração para que possam se renovar. É o que acontece com o buraco negro. Né? A estrela se queima e ela implode, ela cai dentro dela mesmo, no seu núcleo. Né? Então, isso está lá na Gênese. Não quer dizer, a doutrina dos espíritos, ela não tem nada que ela tenha criado. Ela apenas revela. Essa 627, vamos ver se é essa. Olha só. Não dá tempo não, 4h15 já. Leio em casa, 627. Desde que Jesus ensinou as verdades, as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Leiam a lição de casa. Né? Leiam em casa, essa resposta é fantástica. Né? 627 de O Livro dos Espíritos. E aí a gente vai cada vez mais querendo estudar mais o Espiritismo pela lógica dos fatos que ele apresenta. Né? E nos sentimos felizes por ter a oportunidade de estar estudando essa maravilha. Muita paz para todos, continuemos estudando a doutrina espírita e perdão pela hora, eu costumo acompanhar, mas hoje eu não vi. Né? Muita paz para todos.